Se você tem dificuldade com exatas, calma que esse vídeo é para você. Aqui eu vou falar o que eu fiz para acertar 40 questões de matemática no Enem e alcançar a pontuação de 876 pontos. O meu nome é Agatha e eu sou estudante de medicina da Federal. O que você precisa fazer para aprender qualquer matéria, qualquer conteúdo, qualquer assunto que caia na prova do Enem? Você precisa unir duas coisas, teoria e prática, para qualquer matéria, para qualquer conteúdo, para qualquer assunto. E com matemática não é diferente, tá? Uma coisa que vocês precisam tirar da cabeça, que eu também achava que era assim, é que matemática em exatas você não precisa da teoria. Isso aí, gente, se você pensa dessa forma, tira isso da cabeça, tá bom? Porque eu também achava que era só resolver conta, só saber multiplicar, só saber somar, só saber aquelas coisas super difíceis lá de conta, que envolvia cálculo mesmo, mas na verdade isso é uma mentira, tá? Para você conseguir resolver qualquer questão de matemática, de exatas, algo que envolva conta, você precisa de uma teoria por trás disso para conseguir entender aquela matéria, para conseguir resolver uma questão, para conseguir realmente praticar aquilo nos simulados, tá? Então, primeira coisa, para você aprender qualquer conteúdo, você precisa unir essas duas coisas, teoria e prática. Agora, falando mais especificamente sobre essa parte da prática, você precisa resolver questões de todos os níveis, porque na prova do Enem você vai encontrar questões de todos os níveis, fáceis, médias e difíceis, né? Isso tá até envolvido naquilo que a gente chama de TRI, né? Teoria de resposta ao item. Que, enfim, ele vai priorizar, não, ele vai pontuar, ele vai premiar mais as pessoas que acertarem mais as questões fáceis e médias do que aquelas que acertarem mais as questões médias e difíceis, por exemplo. Enfim, esse vídeo não é sobre TRI, mas é só para dar um geral aqui para vocês. Então, assim, gente, é muito importante você resolver questões de todos os níveis, porque não adianta nada, por exemplo, você pegar um assunto aleatório e, sei lá, polinômios, né? Polinômios. E você resolver só as questões fáceis de polinômios, aquelas que todo mundo consegue resolver, e lá na hora da prova do Enem cair uma questão difícil de polinômios. Você não vai conseguir resolver do mesmo jeito, né? Isso é até uma falsa ideia de que você entendeu aquele assunto, que você dominou aquele assunto, mas na verdade você não dominou nada, porque para realmente dominar um conteúdo, você precisa estudar e conseguir resolver qualquer nível de questão que caia na prova. Então é muito importante você ter isso em mente também, resolver todos os níveis de questões aí, né, de um determinado conteúdo ou assunto. Outra coisa que foi muito importante para minha preparação aí para conseguir alcançar a pontuação aí de 876 pontos em matemática no Enem. Interpretação. Sim, gente, interpretação não cai só em linguagens, não cai só na hora que você for resolver, sei lá, uma questão de poema, uma questão de não sei, de figura de linguagem. Enfim, não cai só na prova de linguagens. A interpretação, ela tá presente em todas as áreas do Enem, em todas as provas do Enem, inclusive em matemática. Então, assim, às vezes você tá errando questões de matemática, não é porque você não sabe resolver a conta, não é porque você não sabe aquele conteúdo, mas porque você tá com uma dificuldade na interpretação da questão. E se você não souber interpretar uma questão de matemática, acabou, você não vai conseguir, não tem milagre que faça você acertar a questão. Você pode resolver, ser o mestre em binômio de Newton, mas se você não souber, sei lá, você pode saber resolver uma questão super dificílima de matemática, mas se você não souber interpretar de forma eficiente a questão, você não vai conseguir organizar aqueles dados para conseguir chegar na resposta que o autor quer ali de você naquela questão. Outro ponto que me fez aí aumentar o número de acertos na prova de matemática. Matemática básica. O Enem, ele prioriza muito essa matemática básica. E, na verdade, assim, todas as outras matérias que não envolvem diretamente matemática básica precisam da matemática básica para você chegar naquele conteúdo, entende? É uma matéria base, né, que eu digo assim, o próprio nome já diz, né, matemática básica. É a base da construção do prédio que você está construindo, entende? Se você não construir o térreo bem reforçado, se você não tiver ali os pilares certinho onde tem que estar, se você não tiver essa base bem construída, você não vai conseguir chegar lá na cobertura, com uma cobertura super chique, super estruturada e super bonita, e enfim, que é o topo da questão, que é aquelas pessoas que acertam muitas questões e quase gabaritam a prova de matemática. Para você chegar lá no topo, para você chegar lá na cobertura desse prédio, você precisa ter essa base bem estruturada, ok? Então, por isso que matemática básica é tão importante assim. Além disso,
para você conseguir resolver esses outros conteúdos que precisam dessa matemática básica, também a prova do Enem aborda muito essa matemática básica de forma bem direta. Então, muitas das questões do Enem, elas abordam diretamente essa matemática básica. Se você dominar essa matemática básica de forma bem dominada mesmo, você já acerta um número muito grande de questões. Então, foque bastante em matemática básica e se certifique que você realmente domina a matemática básica, que não é só soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Pesquise sobre isso. Outro ponto que me fez aumentar muitos acertos em matemática no Enem. Gráficos, dominar gráficos. Por quê? Gente, eu tava analisando a prova de 2021, que foi a prova que eu fui aprovada, eu olhei ali, folheando ali as questões, cara, dava mais de 10 questões de gráfico, se eu não me engano. Se não chegou a 10, foi perto ali de 10. E numa prova de matemática tem 45 questões, né? E, cara, 10 questões é muita coisa dentro de uma prova, dentro de uma área do Enem, né? Dentro de uma prova ali do Enem, né? Que são 4 provas. Então, assim, é muita coisa dentro de 45 questões, 10 questões ali. Eu tô arredondando aqui pra vocês, né? Então, assim, se você realmente dominar gráficos e souber resolver as questões de gráfico, você já vai ter uma vantagem muito grande, sabe? Muito grande mesmo. Então, domine gráficos. Se você tem dificuldade com essa parte de gráficos, mexe com... Tem um aplicativo, tem até para celular, mas mexe no computador que é melhor aqui para você. Que é chamado Canva, tá? É um site, Canva. E lá ele te dá essa possibilidade de você criar os seus gráficos. Então, assim, pegue alguns dados aí, invente alguns dados, sei lá, pesquise dados sobre alguma coisa na internet e vá brincando com esses dados, vai construindo gráficos, para você realmente conseguir entender como é que é o processo de construção de um gráfico, para você entender o que é o eixo X, o que é o eixo Y, para você entender como é que acontece o negócio da progressão de um gráfico, enfim, para você realmente dominar aí essa parte de gráficos que vai te dar uma vantagem muito grande aí na prova do Enem. O próximo ponto, que é assim um crucial aqui para você, é conteúdos mais incidentes. Você precisa realmente dominar esses conteúdos que têm uma recorrência maior aí no Enem, porque isso vai te dar uma vantagem muito grande. Como eu disse antes, ali na parte de matemática básica não cai só em uma questão do Enem, cai em várias. Isso acontece também em conteúdos mais incidentes, porque matemática básica é um conteúdo muito incidente no Enem, né? Mas enfim, falando do geral aqui dos conteúdos mais recorrentes na prova, se você realmente dominar esses conteúdos, nossa, você vai acertar muito mais questões do Enem, porque esses conteúdos mais recorrentes, eles não estão só presentes em uma questão do Enem. Normalmente, eles estão presentes em mais questões. E quando você domina esses conteúdos, você acerta um número muito maior de questões, entende? Às vezes, ele nem tá sendo cobrado de forma direta, mas ele tá contextualizado com outro conteúdo. E isso vai te dar uma vantagem a mais para conseguir acertar aquela questão mais complexa ali. Outra coisa muito importante que eu fiz e que eu aconselho você a fazer: entender, compreender, estudar o padrão e o modelo da prova, tá? Padrão e modelo aí são sinônimos. Porque o Enem, ele tem um modelo de prova, ele tem um modelinho de prova basicamente próprio, né? Não existe outra prova parecida muito parecida ali com o Enem, né? E quando você entende esse padrão de prova, quando você entende esse modelo que o Enem adotou, você tem uma vantagem muito superior em relação aos demais seus concorrentes, né, digamos assim. Porque você entendeu aquele modelo. E quando você entende aquele modelo, tem muitas questões que quando você começa a ler o enunciado, você já sabe o que o autor vai perguntar. Justamente por conta desse padrão de prova. Porque você já analisou esses padrões e você sabe exatamente o que o autor quer chegar ali falando aquele texto, aquele comando, aquele enunciado. Enfim, isso vai te dar uma vantagem a mais. Outra coisa que eu fiz e que doeu, mas eu tive que fazer, foi eliminar a calculadora do meu processo de preparação. Gente, isso doía, viu? Porque daí eu ficava assim, nossa, mas é tão mais fácil pegar o celular ali, usar a calculadora pra achar essa resposta. Eu nem tô fazendo simulado aqui, eu posso fazer isso aqui. Ficava me sabotando, sabe? Mas, gente, quando eu eliminei de vez a calculadora, foi algo assim que me deu uma vantagem muito maior, porque isso aumentou a minha velocidade de resolução das contas e isso me deu uma vantagem muito grande nos simulados, porque daí diminuiu o tempo que eu levava para resolver uma conta, que eu levava para resolver uma questão e, consequentemente, levava para terminar um simulado, porque a gente sabe que tempo é uma coisa que falta no Enem. Então, quando você utiliza isso a seu favor, quando você elimina a calculadora, você aumenta a velocidade de resolução e você diminui o tempo que você leva aí para resolver o simulado, o que te dá uma vantagem bem grande aí na hora da prova mesmo. Outra coisa que eu fiz e que me ajudou muito aí nessa parte de matemática
foi na hora que eu estava estudando algum conteúdo, algum assunto ali, eu pensava em mais de uma forma de resolver aquela questão. Gente, não eram todas as questões assim que eu conseguia pensar em outra forma de resolver, tá? Isso é normal também quando você estiver fazendo aí. Se você pensar assim e ficar ali meia hora, não vai ficar batendo a cabeça uma hora ali pra pensar em outra forma de resolução. Tem questões que só se resolve de uma forma mesmo. Mas uma grande parte das questões, elas podem ser resolvidas de várias formas diferentes. E quando você pensa nessas outras formas de resolver, o seu raciocínio ali para resolver as questões de matemática aumenta muito, tá? Aumenta muito a velocidade aí da sua resolução e aumenta muito o seu raciocínio lógico também na hora de resolver as questões. Isso vai te dar uma vantagem também bem superior aos seus demais concorrentes. Lembrando que na minha área de membros eu explico toda a estratégia de estudo que eu utilizei para conseguir ser aprovada 4 vezes em medicina na federal. Inclusive, tem um módulo lá só sobre como estudar exatas. E essa semana eu liberei a estratégia que eu utilizei no segundo semestre do ano da minha aprovação. O link tá aqui na descrição do vídeo. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram. Foi esse o vídeo de hoje, eu espero que você tenha tirado proveito de tudo que eu falei por aqui. E é isso, bons estudos!